Sábado 23 de julho, estamos começando mais um Tambor Imóveis e Negócios. Tendências e inovações na administração de condomínio. Esse é o nosso tema de hoje, muito importante. Recebo ao vivo os advogados especialistas no direito condominial, Dr. Vladimir Minar, e também a doutora Elaine Oliveira. A gente também te apresenta os lançamentos e novidades das principais construtoras imobiliárias da Paraíba, no giro de ofertas, e tem muitas novidades para você realizar o sonho da casa própria. Fica atento. E no Momento Imobiliário, o presidente do COFES, João Teodoro, fala hoje sobre pesquisas do mercado imobiliário, tema muito importante. Participa, manda tua mensagem no nosso número do WhatsApp, anota aí, 83 é o DDD para quem está assistindo fora de João Pessoa ou no portal t5.com.br, o número 998542857. Eu vou repetir, 998542857. Tambor Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, começa agora. Vamos falar de medidas para segurança e cuidados com comodidade para quem mora em condomínio. Essa situação hoje é quase a grande maioria da população. O uso da tecnologia tem sido uma tendência desse segmento para segurança, para comodidade, como também medidas inovadoras para as melhorias do dia a dia. Tem reportagem hoje de Dui Borges. Fala aí, amiga. Essa empresa de segurança existe há 10 anos e foi pioneira na implantação da portaria remota. O atendimento de 35 condomínios é todo feito por meio de uma central que, com a ajuda da tecnologia, se tornam cada vez mais seguros e vai além do reconhecimento facial e biometria. A gente pode visualizar o condomínio daqui e qualquer situação de sinistro a gente pode acionar uma sirene, né, que pode ajudar na evasão de possíveis meliantes, pode contactar e auxiliar o porteiro na sua atividade fim, que é monitorar o perímetro do condomínio. Então pode-se lançar mão de um circuito interno de TV, de câmeras de alta geração, com uma visibilidade muito forte, né, e sistemas de sensores que cobrem todo o perímetro do condomínio, de tal sorte que qualquer tipo de tentativa de invasão, o porteiro será avisado de avanço por nossa base. Então, a tecnologia existe para isso. Pode substituir o porteiro plenamente e pode também auxiliá-lo na sua atividade fim, de acordo com a rotina do condomínio. E a inovação no segmento de imóveis não para por aí. Já pensou em ir até um mercado, mas sem sair do prédio onde mora? A ideia do mini mercado em condomínios não é nova, mas em João Pessoa foi colocada em prática há 2 anos. Nos 40 prédios residenciais em que essa empresa atua, são aproximadamente 700 itens selecionados para cada tipo de necessidade. O projeto ele é adaptável a qualquer ambiente, então a gente tem em corredores, em pequenos ambientes, em garagens, subsolo, e ele sai se adequando para que a gente monte uma estrutura de aproximadamente de 600 a 700 itens básicos que a gente utiliza no dia a dia, entre material de limpeza, higiene pessoal, mercearia, frios, sorvetes, congelados, bebidas, né? Então tudo ali que a gente precisa do dia a dia, com muita comodidade, com muito conforto. Fechamos parcerias com multinacionais, as principais indústrias, para que a gente possa levar aos moradores preço de supermercado. Então a gente não entra como loja de conveniência, mesmo tendo aquele conforto e a comodidade, o morador ele não precisa pagar mais por isso. A gente entra com um preço bem justo, bem competitivo e fazendo com que, de forma segura, ele dentro de casa, ele no dia a dia está precisando de um molho de tomate, está precisando de um leite condensado, um refrigerante, ele desce, compra e volta para o conforto de casa de forma bem simples.
Nesse condomínio, o mini mercado funciona há 6 meses e o serviço foi até bem recebido. Aqui a resposta vem sendo bem positiva, vem sendo bem utilizada, né? A gente tem um fluxo bem bacana e que tem um perfil durante a semana, um perfil durante o final de semana de uma pessoa que quer aproveitar seu momento de lazer. Então, acho que a resposta agora é de sucesso, é de continuidade e da longevidade da parceria. Para esse tipo de tendência, também é preciso levar em consideração a honestidade. Afinal, com os produtos expostos, é preciso ficar atento. O mercado tem todo um quesito de segurança e a gente faz essa questão da educação, né? da implementação do serviço necessário, mostrando que um bom uso do mercado só tende a valorizar o condomínio, pois torna-se ainda mais uma ferramenta para o condomínio, e valorizar o tempo, as atribuições de cada um, né? O assunto do nosso programa de hoje é as tendências e inovações na administração de condomínio. Um assunto muito importante, vai vir muitas dúvidas e você, claro, pode participar. E quem vai debater comigo todos os detalhes sobre esse assunto, sobre esse tema, aqui ao vivo no estúdio, são eles, os advogados, especialistas no direito condominial, Dr. Vladimir Minar e também a doutora Elaine Oliveira. Você aí de casa tem dúvidas sobre esse tema? Se tem, manda agora para o número do WhatsApp que vai aparecer aí na tela, 998542857, que a gente responde tudo que for possível. Já, viu? Doutora Elaine, muito obrigado por estar aqui no dia 23, sábado, ao vivo. Doutor Vladimir, que já virou um sócio também aqui. Vocês são referências nessa área. Jovens advogados, especialistas, assunto recorrente, muitas mudanças que a gente recebeu durante a semana dos internautas e dos telespectadores, vários casos, várias situações que a gente vai transformar aqui em assunto. Vamos começar, né, doutor Vladimir? Vamos lá. O Cláudio, que mora em Tambaú, ele soube e viu e leu e quer entender como ficarão as regras para as mudanças na destinação de edifícios, que foi feito agora há poucos dias, uma nova lei. Bom dia, muito obrigado. O que é isso? Bom dia, Romulo. Bom dia, doutora Elaine. É um prazer estar aqui no Tambaú Imóveis e Negócios, mais uma vez podendo contribuir para a boa informação, para a difusão da boa informação. Isso era um grande problema, Romulo, que tínhamos nos condomínios antigamente, porque o pessoal queria, por exemplo, o exemplo do mercado, fazer o uso de uma área que era destinada a uma coisa para um outro fim. Então sempre havia uma dúvida se era quórum total ou quórum 2/3. E aí veio a lei 14.405 e para as alterações da destinação das áreas comuns ou privadas, inclusive, você só precisa do quórum de 2/3 dos condôminos. Na minha interpretação, é 2/3 da totalidade e não dos presentes na Assembleia. E aí você vai conseguir mudar, por exemplo, de residencial para comercial, de comercial para residencial. Ou híbrido. Ou híbrido, misto, isso. Tudo isso dentro de critérios legais do próprio município. Toda uma legislação municipal. Questão de zoneamento e tudo mais. Então, para que o telespectador entenda, como era antes e como ficou agora? Antes precisava da unanimidade. O melhor entendimento é que precisava da unanimidade para fazer essa alteração, ou seja, todos os condôminos, 100%. Né? Mas agora, você com 2/3 dos condôminos, você consegue alterar. Tinha sempre um problema, por exemplo, do inadimplente. Sim. Se ele é inadimplente, ele não poderia participar de uma assembleia, por exemplo. E aí sempre tinha esse problema. Agora não, ficou menos difícil. Tá certo. Doutora Elaine, a Gisele, que mora em Cabo Branco, ela mandou essa pergunta: quais são as matérias que necessitam quórum qualificado nas assembleias de condomínio? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Romulo, é um prazer estar aqui e muito bem acompanhada pelo Dr. Vladimir, é sempre uma honra estar aqui e na companhia desse grande advogado, meu amigo. E essa é uma pergunta boa, o quórum é sempre algo bem questionável, né? Mas o quórum qualificado é aquele que precisa que existe uma regra estabelecendo qual seria o quórum mínimo, né, a quantidade de pessoas mínimas para aquela votação,
E aí o Código Civil vai dizer que para obras voluptuárias precisa, obras que estejam para necessidade de alteração da área comum é necessário, alteração da convenção, regimento e regimento interno, e a própria convenção pode estabelecer outros critérios que utilize um quórum específico, que não esteja estabelecido no próprio Código Civil. Então, o quórum qualificado, para que o telespectador fique bem atento, seria o quê? Por exemplo, quantidade de pessoas? A quantidade de pessoas, ou 2/3, ou unanimidade, seria aquilo que diferencia do simples, né? Que é a maioria mais um. Tá. Então, todas as normas que estabelecem um quórum específico, que normalmente é 2/3 ou unanimidade, esse é um quórum qualificado. Perfeito. Doutor Vladimir, o Ricardo, no Bancários, ele está com a dúvida também em relação a quórum. Qual é o quórum para aprovação de contas, né, no aumento de taxas, eleição de síndico e também aprovação de contas, aumento de taxas e eleição? Esses 3 itens, porque ele contou um caso lá do prédio dele, que é bastante extenso, mas se dá por satisfeito para você dizer o quórum dessas 3 situações. Tranquilo. Esse quórum é o que a gente acabou de falar no quórum simples. 50% mais um dos presentes, Romulo. Então, se tem 10 pessoas na Assembleia, 50% mais um, ou seja, 6, vai poder decidir essas matérias. Em outras matérias, não. Como a doutora Elaine falou, ou vai ser 2/3 ou 50% mais um do todo, de todos os condôminos. Agora, tira uma dúvida, que é também nesse mesmo aspecto. Certo. Vamos lá, você fala quórum simples. Isso. 50% mais um. Mas a maioria dos condomínios, ele faz o seguinte: vamos supor que um condomínio tenha 100 pessoas. Certo. 100 condôminos. Aí 50% seria 50 pessoas mais uma pessoa. Então 51 pessoas. Isso. Na primeira chamada. Isso. Aí, vale essa regra para a segunda chamada, que ele disse que com qualquer quórum? Não. Nessa questão, vale os presentes, né? Porque o próprio Código Civil ele diz, em primeira chamada, 50% mais um, em segunda chamada, com os presentes. O problema é que algumas matérias precisam do quórum qualificado, de 50% mais um da totalidade ou de 2/3 da totalidade. Essas matérias que o telespectador perguntou, elas são matérias simples, que vai para a regra geral. Ou que seja, se não tiver presentes, os 50 mais um, só tiver presente 20, então ele vai Em segunda chamada pode normal. Aí, por exemplo, se tiver os 20, ele vai precisar de 11 para aprovar. Para aprovar, entendi. Perfeito. É essas dúvidas que os telespectadores estão enchendo agora aqui de perguntas. A gente falando e chegando aqui em muitas perguntas. Doutora Elaine, a Camila, que mora no centro da cidade aqui em João Pessoa, ela diz o seguinte: o que são consideradas obras necessárias, úteis e voluptuárias dentro de um condomínio? Porque ela disse que agora está passando por uma situação de obra lá da fachada e estão gastando muito, e ela está preocupada para saber o que são essas diferenças, que o síndico fala sempre nessa linguagem, segundo ela, mas ela quer agora entender o que significa isso. Então, vamos lá, são 3 situações aí, né? Obras úteis, necessárias e voluptuárias, que voluptuárias foi aquela que a gente falou que precisa de um quórum aí específico, né? Voluptuárias está ligada à questão do embelezamento, Fachada, como ela está dizendo que está fazendo lá? Nem sempre, aí a discussão. Fachada pode ser uma situação de necessária. Ou utilidade, né? Ou necessária. Utilidade ou necessária. Eu acho que a grande problemática aí é exatamente fazer essa diferenciação. Quando essa obra é útil, quando ela é necessária e quando ela é voluptuária. Geralmente, nesse tipo de intervenção de fachada mais extensa, provavelmente não houve uma manutenção adequada. E aí você entra na necessidade da obra para evitar a ruína da coisa, ou seja, a ruína do prédio. Então, infelizmente, geralmente é necessário nesses casos. Mas a diferença de uma para outra. E aí a questão do útil é essa questão de conservação, como o doutor Vladimir bem pontuou agora. É necessário fazer essa manutenção da fachada, e aí seria uma obra útil para a conservação do bem. Necessária, né? Isso. Útil é para que me dê mais utilidade e, como é que eu posso dizer? Cobrir uma vaga descoberta, por exemplo. Uma vaga descoberta. Você fazer uma cobertura conforto. Numa vaga, numa área por exemplo, a área churrasqueira que era ao ar livre, foi feita uma cobertura. É um outro exemplo de utilidade, de uma obra útil.
isso. Perfeito. Voluptuária para a questão de embelezamento, piscina, inclusão de outros itens que vai agregar valor ao patrimônio, mas é mais para a questão de embelezamento. Perfeito. Vladimir, a Carmen, que está nos assistindo agora em Sapé, ela mandou uma pergunta pelas nossas redes sociais, perguntando o seguinte: como os condôminos podem alterar a convenção e o regimento interno do condomínio? Ela fala isso porque ela disse que quando recebeu aqui em João Pessoa, ela mora em Sapé, mas quando recebeu o imóvel aqui, veio com uma convenção já pré-estabelecida da construtora. Isso. E que eles, lendo lá, tem muita coisa que eles querem modificar. Então eles receberam tanto a convenção como o regimento interno, querem saber o que é que eles têm que fazer para modificar isso. E Rômulo, essa pergunta ela casa muito com a inovação legislativa que foi do mês de março, a Lei 14.309, que trouxe para o âmbito condominial a possibilidade de fazer assembleia virtual ou assembleia em continuação. Coisa que antes era permitido somente pela doutrina e você tinha que ter uma série de cuidados porque poderia ser anulado. Hoje você pode fazer com mais facilidade. Então, por exemplo, no caso de alteração de convenção, vamos usar o exemplo mais difícil, que seriam 2 terços. Ela pode fazer uma revisão do texto, geralmente a gente sugere que seja feita uma revisão do texto por uma comissão dos condôminos, faz um texto pré-aprovado já pela comissão e leva para uma assembleia. Nessa assembleia, pode-se deixar a ata, né, ser a assembleia em continuação. Então, ela deixaria aberta por um período de até 90 dias e aí ia coletando os votos para a aprovação ou não dessas alterações. Lembrando, no quórum específico, no caso do exemplo, 2 terços. Então, ficou muito mais fácil. O que antigamente você tinha que fazer numa única assembleia, sob pena de nulidade, né, ou de anulabilidade, você hoje pode deixar até por 90 dias. Agora, a Creuza, que ela mora em Campina, mandou durante a semana essa pergunta, doutora Elaine. Qual é o papel do Conselho Fiscal do condomínio? Ela está perguntando isso porque ela questiona muito as compras, as contas lá do prédio que ela mora em Campina Grande, e ela acha que esse Conselho Fiscal é mais como a rainha da Inglaterra, está ali só para assinar sem fazer o papel dela. Aí ela mandou para a gente e eu prometi que traria para vocês essa pergunta aqui ao vivo. É interessante isso, porque normalmente acontece o contrário. Às vezes o Conselho Fiscal quer interferir na atuação do síndico, né? E outras vezes ele é cobrado como se ele fosse omisso. Mas aí o Código Civil vai dizer que nem obrigatório é a existência do Conselho Fiscal. E se existir é de um grupo formado por 3 membros e ele tem o papel de emitir parecer sobre as contas do síndico. E às vezes isso é levado de uma maneira mais ampla, como se o parecer do conselho fosse finalístico, como se ele aprovasse ou reprovasse as contas do síndico. Mas o papel principal aí estabelecido lá no Código Civil é de emitir parecer. Quem aprova e reprova é a Assembleia. Exato. É mais um fiscalizador do que está acontecendo, emite o parecer e aí, evidentemente, a Assembleia acata ou não acata, não é isso? Isso. Eu entendo que um bom síndico, ele vai querer um Conselho Fiscal atuante e ele vai fazer com que esse trabalho seja realmente de transparência. Hoje nós temos bons profissionais na área, inclusive aqui na Paraíba, e hoje nós estamos migrando para síndicos profissionais, a grande maioria síndicos profissionais. E a atuação do Conselho Fiscal é uma atuação legível e pautada dentro da razoabilidade, é muito bom para o condomínio. A gente vai para um intervalo, mas muita gente aqui com um tema polêmico, eu já vou jogar para você, para que no próximo bloco a gente discuta. As pessoas estão aqui mandando muitas perguntas sobre como é que é achada o valor da taxa de condomínio, se é pelo tamanho da unidade, se é pelo número de unidades. Tem gente que tem cobertura, paga a mesma coisa. Confusão aqui no ar, viu? Mas vamos deixar Vladimir para o próximo bloco. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. Você me segue e eu lhe sigo de volta. Lá a gente vai interagindo durante toda a semana, foto dos programas, você manda para mim no direct o que você está pensando, as perguntas, tudo que a gente vai interagindo durante a semana para o programa do próximo sábado também. Vamos para um rápido intervalo comercial. Fica com a gente porque voltamos já já.
Reserve Guard Residência, o metro quadrado mais desejado aqui do bairro dos Bancários. Apartamentos de 2 e 3 quartos, sendo um suíte, varanda, sala ampla e todo um porcelanato. Além disso, temos apartamentos térreo com área privativa, um verdadeiro sonho. Se você sempre sonhou em sair do aluguel com qualidade de vida, conforto, lazer e muita segurança, o Reserve Guard é um empreendimento feito para você. Este é o Espaço Gourmet. Já dá para você imaginar um churrasco aqui com sua família, né? Salão de festas para suas comemorações. Pista de coupe para você fazer aquela caminhada com muita segurança e outros itens de lazer. É ou não é um empreendimento sinônimo de qualidade de vida? Clique no link e saiba mais. Agende sua visita e surpreenda-se. Corretor de imóveis é networking, conhecimento de mercado, experiência, descomplicar para satisfazer os clientes, assessoria, confiança à negociação, organização, amplo cadastro de interessados, otimização, busca do melhor retorno ao investimento, tranquilidade, acompanhamento de todo o processo de documentação. Corretor de imóveis é tudo o que você precisa para negociar ou alugar imóveis com segurança. Confie seus negócios imobiliários a um corretor credenciado no sistema Cofesse Cresce. A Jampa, a imobiliária que mais ajuda as pessoas a realizar o sonho da casa própria, traz para você apartamentos com entrada zero, documentação inclusa e parcelas em média de R$ 550. Sua carta de crédito é feita na hora. Estamos no Geisel, Valentina, Bancários e agora no coração da cidade. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Fala, minha gente, excelente final de semana para você ligado aqui na TV Tambaú, passando para te fazer um convite, hein? Nesta segunda-feira você tem um encontro marcado comigo logo cedo, às 7 horas no Tambaú da Gente Manhã. Você vai ficar por dentro dos assuntos mais importantes do fim de semana e das primeiras horas da segunda-feira. Tudo que você precisa saber antes de sair de casa é aqui com a gente. E ó, tem alguma sugestão? Manda para o nosso WhatsApp 991 28 8082. Tô te esperando. O Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e agora vou te falar o que a FK Imóveis encontrou no novo Geisel. Isso mesmo, para você que quer morar bem e com qualidade de vida, bem pertinho do Geisel, está à sua disposição essa oportunidade. A FK traz hoje uma novidade, o BenTV. Este lindo empreendimento que possui uma incrível área de lazer com churrasqueira, salão de festa, salão de jogos, piscina, academia e muito mais, só você vendo no local. E como não se fosse, né, o bastante, o apartamento é de 2 e de 3 quartos, sendo um suíte, varanda gourmet, imagina só, para você tomar aquela cervejinha com churrasco e cozinha com bancada de granito. Que coisa boa, não é? Sabe o que é legal também neste empreendimento? Você não vai acreditar. O seu valor que está a partir de R$165 mil. Eu vou repetir. A partir de R$165 mil está sendo campeão de vendas. Não poderia ser diferente. Você não pode ficar de fora. Faça como muitos já fizeram e passaram a pagar o que de fato é seu. Compre o seu apartamento. Com certeza, saia do aluguel. O BenTV é uma excelente escolha. Eu estou afirmando. Agora, se esse empreendimento é para você, ligue agora para a FK. 83 para quem está fora de João Pessoa, nos assistindo pelo portal t5.com.br, 98677-2008, vou repetir, 98677-2008 e fala com a Pri. Além de tudo, diz assim: Pri, eu acabei de ver no Tambaú Imóveis e Negócios, além de todas essas opções, eu quero o brinde da FK, que lá tem muita novidade de brinde para você que é cliente e visita a FK. Ela vai tirar todas as dúvidas, te ajudar a realizar o sonho da casa própria, porque a FK também é correspondente bancário da Caixa.
Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Você sabe o que é o cowork? Sabe não? Então, o conceito ele tem ganhado cada vez mais força no mercado, inclusive aqui na Paraíba. Quem explica para a gente todos os detalhes é a corretora de imóveis Nádia Passamani. Veja. Olá, meu nome é Nádia Passamani e hoje eu vou conversar com vocês sobre o coworking. O coworking é um espaço de trabalho compartilhado onde profissionais autônomos e algumas empresas utilizam desse espaço porque eles acabam garantindo uma melhor infraestrutura, melhor localização, uma melhor logística para estar atendendo o seu cliente. E o melhor, tudo isso com uma economia compartilhada. Então você consegue ter um empreendimento de muito mais alto luxo por um preço muito mais reduzido. E após a pandemia, esse mercado cresceu muito, porque antes só pequenas empresas e autônomos faziam, digamos assim, uso dos coworkings. Mas agora, após a pandemia, até por uma questão de economia inteligente, as empresas maiores de grande porte também estão fazendo uso de coworkings, porque se aprendeu a partir da experiência da pandemia que é possível se trabalhar em formato híbrido, uma parte em casa, uma parte dentro de um escritório compartilhado. E o melhor, as empresas perceberam que dentro dos coworkings existe um ativo muito precioso. O que é? Que é o network, a conexão das pessoas, que faz com que você tenha muito mais indicação e muito mais prosperidade. Melhor do que sonhar, com certeza, é realizar. Aqui a gente te ajuda. Assista agora a oportunidade da MRV Engenharia. Veja. A gente está aqui no estande de vendas do Reserva Almagre e do Reserva Areia Vermelha para saber mais sobre a linha Class da MRV com Márcio. Bom dia. Bom dia, Bia. Exatamente. Convido vocês a visitar aqui nosso estande em Ponta de Campina, próximo ao Luvina, em frente ao Fest Verão, para conhecer os nossos dois novos lançamentos, que é o Reserva Areia Vermelha e o Reserva Almagre. Inclusive, o Reserva Almagre tem uma condição especial. Está para ser entregue agora entre janeiro e fevereiro. Então, compareça e garanta sua unidade. Condições especiais apenas este final de semana. Pois é. E aí? O que você está faltando para realizar o sonho? Nada? Então, entra agora em contato com todos os corretores de imóveis da MRV Engenharia que eles estão te aguardando. As tendências e inovações da administração de condomínio é o assunto deste sábado. Estou esperando sim tua participação e tua mensagem. Estou recebendo muitas fotos, muitos beijos, muitos abraços. Obrigado pela audiência. O número do WhatsApp, anota aí, 998542857. Eu vou repetir, 998542857. Vladimir, muita polêmica. As pessoas querem saber o seguinte: a Marisa, o Cláudio, a Ângela, o pessoal todo está com dúvida do seguinte: como é difícil, pode estabelecer o valor da taxa de condomínio por unidade habitacional? Porque muitos casos que eles estão contando aqui é o seguinte: tem prédio que tem apartamentos de 3, 4, 5 tipologias e uma cobertura. Então, como é realmente achado o valor de uma taxa condominial? Essa polêmica sempre existiu na vida condominial. Não há uma regra única, legal, dizendo, olha, é a lei diz que é assim. Pelo contrário, a lei dá ao condomínio, através da sua assembleia, de decidir a forma de rateio. Na falta de qualquer estipulação, usa-se o critério da fração ideal, que é um critério técnico estabelecido pela NBR 12.721, que é quando a construtora vai fazer o empreendimento, ele obrigatoriamente tem que depositar uma convenção de condomínio e, naturalmente, usa mais esse critério. Então, é o critério mais comum. Mas tem ganhado força, e eu sou adepto dessa corrente, de um critério misto entre a divisão daquilo que é pelo uso ordinário das coisas, porque mesmo se você tem uma área que é 2 vezes a minha, você não vai ter direito de usar 2 vezes mais do que eu.
as áreas comuns. Então, para as despesas ordinárias comuns de vigilância, limpeza, conservação normal do condomínio, funcionários, eu uso o critério, geralmente eu elaboro as convenções com critério de rateio igualitário. Naquelas outras, como seguro, a questão de benfeitorias que vão agregar valor às unidades, eu uso o critério da fração ideal. Por exemplo, uma limpeza de fachada, uma modificação de fachada. Então, nisso daí você garante um mínimo de equidade. Eu sempre gosto de falar, olha, é o senso de justiça, mas também de justeza, de ser justo. Perfeito. Aqui a gente está com o Gustavo, que está nos assistindo no Bessa. Ele pergunta o seguinte: é legal, doutora Elaine, dar desconto na taxa de condomínio para o condômino que pagar antecipado? Porque ele diz o seguinte: chega os boletos dele lá e diz assim, o boleto tem o vencimento dia 30. Aí se pagar até o dia 10, paga com desconto. Ele acha injusto, mas ele quer saber se isso é legal. Chegamos na parte do programa dos temas polêmicos. Participação super aqui do telespectador, né? Isso também. E aí é o famoso desconto de pontualidade, né? E aí alguns entendem que seria uma premiação para aqueles bons pagadores, mas existe também uma corrente, e aí eu sou a favor dessa corrente, que entende pela ilegalidade desse desconto, porque aí existem duas situações legais. Uma seria aplicação de penalidade dupla sobre o mesmo fato, porque aquele camarada agora ele vai pagar a cota integral, mais correção, juros e multa, então ele está pagando bem mais. E o segundo, que incide desse primeiro, porque o Código Civil vai estabelecer multas e juros de 1% e 2%, e aí se eu aplico essa penalidade de correção de multa e juros em cima daquele valor cheio, vamos chamar assim, ele já está pagando a mais. Esses juros, essa multa, está superior àquilo que está estabelecido no Código Civil ou, em algumas vezes, estabelecido na própria convenção. Então, é uma burla. E na visão aí administrativa, também vemos um problema nesse caso do desconto de pontualidade. Porque quando ele vai elaborar a planilha orçamentária dele anual, como é que vai ficar essa diferença? Ou ele vai superfaturar para colocar essa diferença e aí no final esse valor vai para onde? Ou vai ficar defasada, porque eu vou colocar o valor com o desconto e aqueles que pagarem a mais. Então, além da problemática jurídica, existe uma problemática também administrativa. Então, eu sempre passo a orientação que ela deve ser evitada. Sempre perguntas aqui interessantíssimas, o telespectador durante a semana e agora contribuindo muitas perguntas, doutor Vladimir. A Yara que está nos assistindo agora em Mandacaru, o Pedro que está nos assistindo agora em Manaíra e outras pessoas, eles perguntam o seguinte, doutor Vladimir: quais os critérios que o condomínio deve estabelecer na cobrança da utilização dos espaços das áreas comuns? Aí eles botaram piscina, salão de festa, churrasqueira e outros, mas vamos aí, que critério é esse? É preciso realmente cobrar daquilo que você é proprietário, não é justo, não é? O que é que o pessoal está perguntando nesse sentido? Agora é o bloco das polêmicas. Esse critério, gente, não existe uma questão legal, é muito mais convencional, ou seja, da convenção. Então, o que é que geralmente a gente orienta? Cobrar uma taxa de utilização apenas aquilo que vai gerar um gasto extra. Abertas, de piscina, o uso de uma quadra é mais complicado, mas, por exemplo, um salão de festa, um espaço gourmet, uma churrasqueira em que vai haver um gasto a mais de energia, porque a previsão orçamentária geralmente traz o uso da energia das áreas comuns, mas não das áreas comuns de uso como salão de festas e geralmente não leva em conta isso. Então, há um gasto extra e aí é nesse ponto que a gente utiliza para dizer, olha, utilize como critério a limpeza do local no pós-festa, a questão da manutenção dos aparelhos, da churrasqueira, dos ar-condicionados e a energia. Então, a gente sempre usa um critério e sempre, Rômulo, nunca fazer pelo salário mínimo, e sim pela taxa condominial que é adotada no condomínio. E a vinculação ao salário mínimo, ela pode ser tida como ilegal devido a uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Doutora Elaine, o Luciano Cavalcante, obrigado pela sua participação, Luciano. Ele gostaria de saber se um problema de infiltração ocasionado no telhado do prédio
quem tem a responsabilidade do reparo? O condomínio ou o proprietário do apartamento? Boa pergunta, e aí a gente entra naquelas questões que nós estávamos falando inicialmente, né? Sobre a necessidade de manutenções preventivas. E aí o condomínio também tem a obrigação dessas manutenções preventivas. Eu sou muito ponderada a dizer de quem é a responsabilidade, porque em muitos casos é necessário uma avaliação técnica de um engenheiro. Já me ocorreu algumas situações em que a gente entendia que seria do condomínio e quando foi feita a avaliação era da unidade autônoma. Mas é mais ou menos nesse sentido, é necessário que o condomínio tenha as manutenções preventivas, e aí normalmente no telhado há essa falta de atuação do condomínio, pode recair ao condomínio. Entendi. A gente tem várias perguntas, vamos deixar para a pergunta do Diego do Castelo Branco, que ele está reclamando aqui que ele mora num condomínio popular e passou de R$90 para R$158 a sua taxa de condomínio por conta de um síndico profissional que botaram agora. Então daqui a pouco eu vou trazer o assunto dele para a gente responder o Diego, tá bom? Já me segue no Instagram? Não? Então anota aí, @Rômulo Soares Lima. Eu compartilho meu dia a dia, te deixo atualizado sobre vários assuntos. Entra lá que a gente vai ser amigo e você pode sugerir temas, perguntas durante a semana para o programa. Eu boto as fotos da participação aqui da gente ao vivo. Obrigado pela sua companhia no Instagram. Agora a gente vai para um intervalo, continua com a gente, porque voltamos daqui a pouco. Reserve Guard Residência, o metro quadrado mais desejado aqui do bairro dos Bancários. Apartamentos de 2 e 3 quartos, sendo um suíte, varanda, sala ampla e todo no porcelanato. Além disso, temos apartamentos térreo com área privativa, um verdadeiro sonho. Se você sempre sonhou em sair do aluguel com qualidade de vida, conforto, lazer e muita segurança, o Reserve Guard é um empreendimento feito para você. Este é o Espaço Gourmet. Já dá para você imaginar um churrasco aqui com sua família, né? Salão de festas para suas comemorações. Pista de coupe para você fazer aquela caminhada com muita segurança e outros itens de lazer. É ou não é um empreendimento sinônimo de qualidade de vida? Clique no link e saiba mais. Agende sua visita e surpreenda-se. Informação e credibilidade são primordiais quando o assunto é política. Por isso, a Rede Tambaú de Comunicação preparou uma cobertura completa das eleições 2022. Notícias em tempo real na TV Tambaú, Rádio Jovem Pan, Portal T5, YouTube e informação 24 horas nas nossas redes sociais. De segunda a sexta, 7 da manhã, na Jovem Pan João Pessoa, 102.5 FM. Teremos as sabatinas com os pré-candidatos ao governo. E a partir de 15 de agosto, vamos receber os candidatos ao Senado, com Daniel Lustosa, Denison Vasconcelos e Karine Tenório. Do dia 29 de agosto a 6 de setembro, teremos entrevistas ao vivo na TV Tambaú a partir das 11 horas no Povo na TV, fazendo todas as perguntas que você, eleitor, quer respostas. E dia 15 de setembro, a partir das 11 horas, Karine Tenório reúne os candidatos a governador para o debate de primeiro turno. Fique ligado. Rede Tambaú, eleições 2022. Informação a serviço do eleitor. Retornamos com o Momento Imobiliário e o presidente do COFES, João Teodoro, fala hoje sobre pesquisas do mercado imobiliário. Veja. Olá, meus amigos, corretores e corretoras de imóveis do Brasil. De novo aqui com vocês. E hoje eu quero falar um pouco sobre o mercado imobiliário, mas especificamente sobre pesquisas sobre o mercado imobiliário. Alguns colegas meus me têm perguntado sobre isso
e com a importância de uma pesquisa sobre o mercado imobiliário, e nós queremos deixar aqui claro o seguinte. Primeiro, quando você trabalha no mercado imobiliário, você tem de conhecer as características desse mercado para que você possa oferecer com qualidade os seus produtos para como você deve saber todas as condições mercadológicas que estão ao redor daquele mercado, né? Você tem que saber, por exemplo, de todas as facilidades que você tem, asfalto, água encanada, energia elétrica, internet, enfim, todas as coisas que rodeiam o imóvel fazem parte daquele imóvel propriamente dito que você está oferecendo, porque elas proporcionam facilidade a quem nele vai viver ou nele operar. Então é importante que você tenha consciência de que precisa pesquisar tudo isso quando você for ofertar um imóvel. Agora, outros tipos de pesquisas mercadológicas, obviamente, são mais direcionadas, obviamente, para aquelas pessoas que vão construir. Por exemplo, você é corretor de imóveis e tem um cliente construtor que quer desenvolver um determinado projeto, saber se o projeto que ele pretende desenvolver naquela determinada região vai ter sucesso de vendas ou não. Entra aí o trabalho do corretor de imóveis. Você, com toda a tua expertise de corretor de imóveis, vai poder orientar esse cliente construtor ou incorporador para que ele construa alguma coisa absolutamente consciente de que, na sequência, o imóvel pronto, ele vai ter mercado para esse imóvel. Esse é um trabalho que o corretor de imóveis tem que fazer. Então, é importante que o corretor fique atento para o aprendizado de como pesquisar sobre um imóvel, como pesquisar sobre o mercado, como pesquisar as redondezas de um determinado imóvel, e com essas informações todas, você com certeza terá muita facilidade, não só na venda do produto, quando você tiver ele à disposição para venda, como também na orientação dos construtores e incorporadores, que são teus clientes vendedores de imóveis, ok? Um grande abraço, até a próxima semana. As melhores ofertas das maiores e principais construtoras imobiliárias da Paraíba você acompanha todo sábado aqui com a gente, é claro. Confira agora as novidades da Jampa Imobiliária e também da FK Imóveis. Veja. O residencial Iavé fica no Valentina, por trás do Parque Cowboy. E se você adquirir esse empreendimento através da Jampa Imobiliária, tem condições especiais, né? É isso mesmo, então. Não perde a grande oportunidade de sair de vez ao aluguel, de realizar o grande sonho da casa própria. Imagina aí, com chance de entrada zero, documentação inclusa, parcelas em média de R$ 550 e toda a documentação inclusa. O residencial Iavé fica ali no Valentina, por trás do Parque Cowboy, com varanda ampla, cozinha com área de serviço, 2 quartos e um WC social, sendo uma suíte. Playground para a criançada brincar e o melhor, pertinho de tudo, padaria, supermercado, PSF, ao lado do Shopping Terra Sol, com a Jampa Academia, com praça de alimentação, para você morar bem junto com sua família. Manda agora a sua documentação, sua carta de crédito é feita na hora. A Jampa, ela trabalha de domingo a domingo porque a nossa missão é ajudar você e sua família a realizar o grande sonho da casa própria. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! O Império Residência lança sua terceira etapa. E para quem quiser comprar agora, tem uma condição super especial, que são 6 meses de carência. Isso mesmo, Pri? Isso mesmo, Bia. Bom dia. E para você que quer morar com vida de rei e rainha num verdadeiro clube, eu te apresento esse lindo empreendimento, o Império Residence Club, que possui uma mega área de lazer com tudo que você e sua família precisa. Quadra poliesportiva, mini campo, academia toda equipada, salão de festas, piscina adulto e infantil e muito mais. Apartamentos de 2 e 3 quartos, suíte, varanda, WC social, cozinha com bancada de granito. E as condições desse empreendimento está sensacional. Você compra seu imóvel hoje, começa a pagar sua primeira parcela daqui a 6 meses, a partir de R$ 129.900. Não está esperando o quê? Corre e aproveita essa oportunidade. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Curtiu os empreendimentos? Então não perde tempo. Não, claro. Liga agora para os corretores de imóveis da Jampa Imobiliária e também da FK Imóveis. Damos continuidade ao bate-papo sobre as tendências e inovações da administração de condomínio. Aqui o Diego, que mora no Castelo Branco, ele pergunta o seguinte: pagava R$ 90
da taxa de condomínio, colocaram um síndico profissional e esse solicitou o aumento para a taxa que é hoje de R$ 158, sendo que o condomínio foi destinado a pessoas de baixa renda. Ele pergunta: qual é o critério que se pode fazer isso? É possível, não é? Ele está reclamando, né? Não é o fato de um empreendimento ser pensado para pessoas de uma faixa de renda mais baixa que a taxa condominial ela deva obedecer a um critério mais amarrado. O rateio da taxa condominial ele deve levar em conta as necessidades daquele condomínio. Então, se o síndico profissional que sugeriu a proposta de aumento para R$ 158, ele viu que é o necessário para fazer a manutenção, para fazer toda a gestão das áreas comuns, aí, infelizmente, Romulo, não tem outra coisa a dizer para o telespectador que o síndico está correto. Então, o que é que você pode fazer, telespectador? Participar das assembleias, checar a planilha, ver se tem como cortar algum gasto, porque vida condominial é o seguinte: rateio de despesa, serviços, manutenção e vai refletir no valor da taxa. Se não quer uma taxa alta, tem que cortar a despesa no máximo possível. Então é um trabalho conjunto, a assembleia, moradores e o síndico profissional, para tentar abaixar. O Luiz Sérgio, que mora em Cabo Branco, doutor Elaine, ele pergunta o seguinte: quais autorizações o condômino precisa para a realização de obras ou reforma na sua habitacional? Ele quer fazer uma obra ou quer fazer uma reforma, o que é que ele precisa de autorização? Qual é o caminho que a senhora dá ao Luiz? Obras são outra questão também bem polêmica, né, doutor Vladimir, que sempre traz muitos questionamentos ao escritório. Mas é importante lembrar aos condôminos, né, a todos aqueles que pretendem morar em condomínio, principalmente de prédio, né, que ele é responsável, ele não pode realizar obras que tragam insegurança à estrutura do prédio. Então, por isso, muitas vezes essas obras precisam de autorização. A própria convenção pode estabelecer alguns critérios, mas é importantíssimo que haja o ART, o RRT, ou por um engenheiro ou por um arquiteto, para que garanta que aquela obra não vá trazer problemas estruturais para os demais, para a unidade, né? O prédio em si. Então, os cuidados são nesse sentido, para que não haja problemas estruturais no prédio. Existe um NBR, Romulo, só complementando, a 16280, que fala sobre obras em condomínio. E é basicamente o resumo que a doutora Elaine trouxe. Então, o síndico que quer saber o que precisa, vai nessa NBR 16280, que aí vai estar. Ela trouxe um resumo brilhante, mas às vezes a base legal é importante para a pessoa poder ter mais segurança. Se assegurar, né? Isso. Por isso que eu sou fã dele, porque ele decora todos os artigos. Por isso que eu sabia que hoje ia ser excelente. Doutor Vladimir, como o condômino deve proceder com o fechamento da sacada de vidro na varanda? Porque hoje em dia aquela cortina de vidro está uma moda, né? É possível, não é? Tem prédio que permite, tem prédio que não permite. Isso. Qual é o caminho que o senhor dá aos telespectadores que estão com essa dúvida? A dica não é porque você é dono da sua área privativa que você pode fazer tudo o que quiser, não. Então, primeiro, precisa passar por uma assembleia para padronizar, né? Há uma grande discussão jurídica entre se é possível fazer ação sem o pedido na Assembleia. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que se você faz o uso de cortina de vidro, sistema de abertura total, com vidro transparente, translúcido, então ele não vai ser considerado uma alteração da fachada, então teria um quórum mais tranquilo para passar isso. Agora, se você vai usar, às vezes você vê fachadas com uso de vidro verde, um vidro marrom, um vidro bronze. Então, quando você vai fazer o sistema de cortina de vidro nesse tipo de vidro, aí você está alterando a fachada, então você precisa obrigatoriamente passar por uma assembleia de quórum bem específico. Tem que ter o padrão, né? Pelo menos 2/3 e isso não é seguido, Romulo, infelizmente. Mas passar por uma assembleia já garante minimamente uma segurança. E se você puder ter mais do que 50%, 2/3, 50% dos condôminos, aí não teria maiores problemas. Confusão à vista aqui, doutora Elaine. A Pedrita, que está nos assistindo agora em Cabo Branco, ela diz o seguinte:
O prédio dela é um prédio muito bom lá em Cabo Branco, mas de vez em quando está saindo locatário, entrando locatário, e é uma confusão. E a pergunta que ela quer que a senhora responda é o seguinte: existe alguma regra para a realização de mudanças, né, no condomínio? Porque ela diz que chega caminhão a hora, tem que ter horário, tem que avisar antes. O que é que o síndico pode fazer? As dúvidas da Pedrita. Pois bem, não existe uma legislação específica tratando sobre mudança, mas a própria convenção vai estabelecer algumas regras para que isso ocorra: horário, por onde deve passar os móveis, toda essa questão administrativa aí da mudança deve estar estabelecida lá na convenção, no regimento interno. Muitas das convenções e regimentos possuem o mesmo padrão, nós sabemos que eles meio que fazem um copia e cola, e aí as pessoas que acreditam que existe uma regra, mudança só pode de tal situação. Mas aí é importante que ela verifique quais são as regras da convenção, do regimento interno dela, e peça para que o síndico exija isso. Muitas vezes existem as normas, existem aquelas regras estabelecidas, mas não há uma aplicabilidade, não há um acompanhamento, e aí pode ser aplicado multa, advertência e multa, caso isso não esteja sendo cumprido. Uma coisa que eu percebo, e vocês que estão nos assistindo, que moram em condomínio, síndicos, que eu sei que aqui a audiência é fantástica para síndico, uma coisa que eu não vejo. Por exemplo, entrou um novo morador, seja ele proprietário, seja ele inquilino, o síndico chegar junto, se apresentar e dar uma cópia da convenção e do regimento. Deveria ter essa assiduidade. O que é que a senhora acha? Concordo plenamente com você, Rômulo. E quando eu faço assessoria continuada nos condomínios, a primeira coisa que eu faço é pegar a convenção e o regimento interno do condomínio, sentar com o síndico e subsíndico e funcionários para tratar sobre as regras, e me disponho a ter alguns momentos de conscientização dos moradores, porque muito dos problemas é a falta de conscientização, é a falta de conhecimento daquele regimento. Nós agora já estamos no momento em que muitas pessoas moram em condomínio, mas nós estávamos numa transição de morando em casas e agora em condomínio, e agora existindo regras que as pessoas não conhecem, e elas precisam tomar ciência dessas normas para que elas sejam cumpridas. Vladimir, o Pedro, que está nos assistindo no Altiplano, ele pergunta o seguinte: o condomínio pode trazer visitantes ou familiares para usar as áreas comuns do condomínio? Como é isso? Isso dá muita confusão também, porque o condomínio ele é feito para uso do condômino e de sua família, para aquela família que mora naquele condomínio. Mas nada impede que haja o convite de pessoas para utilização em conjunto, né? O que a gente adverte tomem cuidado com o abuso, porque às vezes a pessoa empresta, faz lá na minha casa, faz lá no meu prédio. Isso, o ideal é prestar bastante atenção no regimento, na convenção, porque você vai acabar tolhendo o direito de outros condôminos que moram ali e de usar aquela área. Então, o bom senso nesse caso, o síndico e a administração acompanhar, mas não há uma proibição, você pode utilizar, só que a preferência, nesse caso do uso, sempre é do condômino e de sua família ali. Muita gente aqui perguntando, doutora Elaine, a Kátia, que mora no bairro dos Estados, o João, que mora nos Expedicionários, a Josefa, que está nos assistindo em Santa Rita, a Marluce, que está nos assistindo em Mangabeira, querendo saber quais são as inovações tecnológicas que estão sendo implementadas nos condomínios para que facilite valores, segurança e outros detalhes que eles pontuam aqui, mas que a senhora pode explicar. Eu acredito que um dos pontos primordiais que nós tivemos, inclusive com a alteração legislacional, que foi o que o doutor Vladimir trouxe, é a questão da Assembleia Virtual, né, que facilitou bastante. Garantiu o quórum, mais participação dos condôminos. E aí outras situações é a questão de segurança, que é aquela mais antiga, era o que era mais utilizada, né? Mas eu acredito que a principal seja essa, a que facilitou o quórum, a assembleia, a participação dos condôminos. E aí nós temos várias situações, como utilização adequada das áreas. Algumas administradoras vendem esse aplicativo, esse serviço, para uma melhor gestão do condomínio, gestão de pessoal. Nós temos
tido grandes inovações na área condominial, assim, que tem facilitado a gestão e tem facilitado o cumprimento de normas que muitas vezes nós tínhamos dificuldade e hoje nós conseguimos fazer com o uso da tecnologia. E em época de tecnologia de ponta, Romulo, que ajuda nessa questão da gestão, a gente sempre adverte a questão do condomínio estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque como a gente viu na matéria inicial, você tem um leitor biométrico, por exemplo, né, facial. Então, tudo isso o condomínio também tem que garantir a privacidade daquele condomínio e geralmente isso é gerido por terceiros, ou a administradora ou a empresa de segurança. Então, isso é um cuidado primordial. Um condômino aqui que mora no Alphaville e está nos assistindo entre João Pessoa e Bahia, segundo ele, deve ser aquele da BR, novo. Ele pergunta o seguinte: como o condômino pode participar da gestão do condomínio sem ser eleito síndico? Ele está dizendo que não quer ser eleito nada, mas ele quer participar da gestão do condomínio. Ele quer ajudar, ele diz que é uma pessoa qualificada e fala muito aqui. Como é que ele pode participar? A Elaine já trouxe a pergunta na pergunta anterior. Por exemplo, utilizando os meios de informação que o condomínio dispõe. Por exemplo, hoje em dia, todos os aplicativos, ou a grande maioria dos aplicativos, lhe dá acesso quase que instantâneo à prestação de contas. Não, você sabe o que está sendo contratado, como está sendo gasto, né? Então, uma gestão transparente vai ajudar. E aí o condômino, ele pode, usando os meios adequados, que são os livro de ocorrência, o livro de ocorrência virtual, e participando da administração, sugerindo, pedindo, ou em último caso, juntando com mais um quarto e convocando assembleias para deliberação de temas que ele entenda necessário. A Perla, ela pergunta o seguinte: existe alguma proibição legal na reeleição de síndico de condomínio? Que ela disse que o síndico dela já faz 10 mandatos que está lá, e se existe algum problema nisso? É bem comum a existência de mandatos assim, quer dizer, de reeleições consecutivas, porque poucas pessoas se dispõem a ser síndicos, né? Muitas pessoas criticam, mas poucas pessoas se dispõem ao trabalho de ser síndico. E aí o Código Civil vai dizer que o mandato tem que ser de até 2 anos e que pode haver reeleição e não dê uma limitação sobre isso. A convenção pode prever uma limitação, mas, em regra geral, o Código Civil não traz uma limitação para a reeleição. Aqui, uma pergunta aqui do telespectador, ele não se identifica, mas ele diz o seguinte, doutor Vladimir: a síndica fez um acordo com a antiga gestão, porém, quando foi votada para ser síndica, dia com um acordo. Após fez acordo direto com a administradora, sem comunicar ao conselho, né? Então ele pergunta se pode ser destituída, pois ela estava em dia quando síndica. Pelo que eu entendi, a síndica não estava em dia quando foi eleita. Isso. Né? Resumindo a pergunta. Nesse ponto, o ideal é que pode haver a destituição, principalmente porque ela não tinha condição de participar, não pela questão de administração não conveniente ou de não prestação de contas, mas eu entendo que muito mais pela capacidade, pela falta de capacidade de estar em assembleia e de participar da assembleia, porque se ela estava inadimplente, ela não deveria poder votar e ser votada em assembleia. Mas eu não entendo que isso vai ser ou se convoca uma nova assembleia ou faz uma ação judicial. Eu não entendo que automaticamente o conselho vá poder destituir. Então, ou uma assembleia para a destituição ou uma ação judicial explicando isso. Agora tem que ter prova, Romulo. Tem que ter essa prova de que no dia da assembleia ela estava inadimplente. Perfeito. A gente vai para mais um intervalo, mas eu já vou deixar um desafio aqui. Vários telespectadores perguntando assunto muito polêmico, que é sobre a criação de animais dentro de condomínio. Daqui a pouco eu faço essa pergunta, a gente debate aí. Muita gente mesmo com dúvida do tamanho, questão de zoada, questão de se pode ir no social, no de serviço. A gente tira essas dúvidas daqui a pouco, doutora Elaine. Me siga no Instagram, @Romulo Soares Lima. A gente está lá
fazendo as nossas postagens, fazendo algumas indicações. Eu sempre estou atualizando meu Instagram com assuntos que interessam direta ou indiretamente à sociedade. Me segue que eu te sigo lá, tá? Então a gente vai para mais um intervalo, não troca de canal, voltamos já já. Bom dia, sol! Bom dia, mar de Cabo Branco! É assim que você vai saudar cada manhã no Jardim dos Corais da MRV. Apartamentos com opções de vista para a orla, área privativa, lazer completo com piscina e muito mais. E tudo com facilidades incríveis para você viver toda essa evolução morando na deslumbrante região dos Bancários e Altiplano. O que você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. Já imaginou ter um espaço de descanso como esse no seu local de trabalho? E uma fruta na hora do lanche, hein? Alimentação saudável. E parar tudo no meio do expediente para receber aquela massagem relaxante. Profissionais felizes. Por que são tão importantes para as empresas? Te conto tudo sábado, às 7h20 da noite. Oferecimento Rostdine, a melhor empresa para se trabalhar na Paraíba e no Brasil. Afrafep, agora é nacional. Fecomércio, Sesc e Senac. Desenvolvimento econômico, qualidade de vida e educação para os paraibanos. Energisa, você é a nossa energia. Estamos de volta e agora vamos falar de informação e tecnologia. Você sabia que o Tambaú Imóveis e Negócios está na internet? Pois é, no portal T5. Além de poder acompanhar o nosso programa, né, ao vivo lá, como muita gente está linkado agora nesse momento, temos também o blog T5 Imóveis. Clica lá, Lucas. Clicou para T5 Imóveis, clicou T5 Imóveis, aí ó. Vai aparecer nosso blog lá, eu atualizo com dados, conteúdos, né, todos os dias para que você não perca nada do que acontece no mercado imobiliário, na construção civil, no poder legislativo, no poder executivo, tudo que acontece de novidade. Sai uma lei de interesse público, uma decisão do STJ, do STF, da Justiça Paraibana, seja onde for, a gente vai lá e transforma isso em artigo e mostra para você que é importante você fazer essa leitura rápida. Acessa lá, é informação na palma da sua mão. Portal T5, a informação no seu tempo. Quer a garantia da segurança jurídica ao fechar um negócio imobiliário? É importante, né? Eu acho também. Nos nossos parceiros, a gente confia. Não tenha dúvida disso. Veja o que a N Holanda Construtora e também a Mais Construtora apresentam para vocês neste momento. Assista. Aqui no Prime View existem 3 tipos de tipologias de apartamentos, todos amplos e com vista, o que é melhor ainda. Daniela vai nos explicar um pouco mais sobre essa parte de arquitetura. Bom dia, Daniela. Olá, bom dia. Isso aí. Aqui no Prime View nós temos 3 tipos de planta, com 3 e 4 suítes, todos com uma vista maravilhosa, ressaltando que temos as nossas esquadrias todas piso-teto, para haver ainda mais essa integração do externo com o interno, né, o que dá uma luminosidade excelente a todo o apartamento. E aqui estamos no nosso apartamento decorado,
está sendo finalizada a montagem e vocês vão poder perceber tudo isso que a gente está falando numa visita que venham fazer aqui conosco para ver toda a integração que a gente fez dos ambientes da área social, que a gente valorizou essa parte nessa planta, né, nesse caso. Daqui a pouquinho vai estar tudo pronto e a gente aguarda vocês aqui para uma visita. O escritório da Mais Construtora tá com um novo endereço e o espaço tá lindo, pronto para receber vocês, né, Jaque? É isso mesmo, Bia. Bom dia a todos. Estamos na Rua Maria Rosa Padilha, aqui no Bessa. Convido a todos os corretores e imobiliários a conhecer nosso espaço, conhecer todos os produtos que a gente tem para mostrar para vocês. E aí, não perde tempo, tá? Liga agora, garante as oportunidades que só na N Holanda Construtora e também na Mais Construtora te oferece, tá certo? Liga agora. As tendências e inovações na administração de condomínio é o tema que estamos debatendo agora. Estamos ao vivo, esperando sua participação. Manda tua pergunta, teus beijos, teus abraços. Estou recebendo todas as fotos aqui. Anota aí, 998542857. Vladimir, a pergunta que não quer calar para a doutora Elaine. Os telespectadores querem saber o seguinte, doutora Elaine. Porte, como conduzir animal e o mais importante é a questão da limpeza, se ele por acaso fizer alguma coisa dentro do condomínio. Criação de animal é confusão dentro de condomínio ou não? Com certeza, e eu estou passando por isso, inclusive bullying aqui pelo colega lá. Mas eu entendo que as normas, as leis devem refletir o que a sociedade, o anseio social. Perfeito. E hoje nós temos muitos animais em condomínio. As pessoas estão deixando de ter filhos para ter animais, né? Que é o meu caso, tem meu bió. E aí, defender a minha tese agora, tá? Eu entendo que a única coisa que não pode haver em condomínio, e aí em relação a animais também, eu não posso atrapalhar o sossego, a saúde e a segurança dos demais condôminos. Perfeito. E aí os animais, para eu ter a criação de um animal desse, eu preciso garantir essas 3 situações para os demais condôminos. Independe do porte desse animal, independe do porte dele, e o condomínio, a legislação vai dizer, aí a jurisprudência também vai dizer, a doutrina, que eu não posso impedir que o animal transite no condomínio, ter acesso às vias públicas, né? Quais são as minhas recomendações? É que o regimento interno traga regulamentação sobre como será a condução desse animal. Se vai ser no social, Se vai vai ser no de serviço, né? Isso, Elevador que eu falo. Isso. Lembrando que algumas convenções, alguns regimentos trazem uma certa instabilidade, o doutor Vladimir vai ser comigo, mas nós somos opostos e às vezes, né, doutor Vladimir? Isso. Algumas convenções trazem alguns riscos para até os próprios tutores dos animais, tipo, só pode passar pela área de garagem, e aí uma pessoa está concorrendo com um carro ali, e aí pode trazer insegurança para o próprio condomínio. Até um acidente, né? Um acidente. Enfim, então as normas não podem colocar em risco o tutor nem o animal, mas o condomínio pode estabelecer regras para que haja uma boa convivência. Perfeito. Eu quero ressaltar aqui que em João Pessoa existe uma lei municipal tratando sobre que os animais devem ter adestramento para estar em vias públicas. Só que essa legislação é preconceituosa, porque ela vai dizer que o adestramento deve ser para um grupo de animais, e aí eu discordo. Eu tendo contato com alguns adestradores, eu percebi que muitos dos problemas que nós vivenciamos em condomínio com animais é a falta de adestramento. E a questão de vacinas, pode exigir vacinas o condomínio? Eu colocaria no regimento, essa é uma das coisas, adestramento animal, cartão de vacina do animal, porque aí eu estou garantindo a saúde, né? Nós tivemos problema com animais pequenos que estavam trazendo prejuízo à saúde dos outros moradores. Então, são questões que nós devemos pensar e eu acredito que um dos critérios seria esse, adestramento animal, comprovação de vacinação, ter esses cuidados básicos. Em relação à limpeza, muito importante, é necessário que o tutor faça a higienização daquele local que foi sujo pelo animal dele, né? Pode acontecer? Pode, mas o tutor é responsável por isso. Uma pergunta muito interessante da Sandra, que está nos assistindo aqui em Intermares. Ela diz o seguinte: doutor Vladimir, se o
condomínio tem síndico, qual a necessidade da contratação de uma empresa administradora de condomínio? Essa é uma pergunta que eu me fazia, Rômulo, quando comecei a trabalhar com isso, especificamente condomínios, há 12 anos atrás, assessorar condomínios. Eu achava antes que o síndico ele devia fazer tudo e ainda estava ganhando o bônus de ter o desconto na taxa. Hoje eu vejo que há uma necessidade muito mais premente do síndico, da presença do síndico, mas o síndico, às vezes, ele não tem a competência de fazer tudo sozinho. Então, se ele for contador, por exemplo, que quiser fazer questão de folha, RH, administrativo, tudo sozinho, nada impede. Ele pode dispensar. Agora sim, ele vai se afundar ali no condomínio. O síndico, ele é um gestor. O gestor, ele precisa de ajuda na questão assessoria jurídica, assessoria contábil, assessoria de RH, assessoria administrativa. E esse é o papel das administradoras, né, principalmente na questão administrativa. Uma das coisas que aqui em João Pessoa a gente vê que o mercado faz de forma errada é de fazer tudo. Eu presto todo o serviço. E isso é muito discutível. Né? Não quero entrar em polêmicas aqui, mas assim, há uma necessidade, a não ser que o síndico ele assuma todo o risco, já que é dele mesmo o risco, de fazer tudo sozinho. Né? E não há a recomendação para isso, viu, Rômulo? Pois é, Elaine, a gente vai para um intervalo agora, mas muita gente aqui interagindo sobre vários assuntos e sobre conflitos entre a convenção e o regimento interno, o que é que prevalece. Quando voltar, a gente debate sobre isso. Já me seguiu no Instagram? Ainda não? @Rômulo Soares Lima. Me segue lá que eu te sigo de volta, tá ok? Agora vamos a uma pausa, mas voltamos rapidinho. Continua aí com a gente, porque voltamos já já. Corretor de imóveis é networking, conhecimento de mercado, experiência, descomplicar para satisfazer os clientes, assessoria, confiança à negociação, organização, amplo cadastro de interessados, otimização, busca do melhor retorno ao investimento, tranquilidade, acompanhamento de todo o processo de documentação. Corretor de imóveis é tudo o que você precisa para negociar ou alugar imóveis com segurança. Confie seus negócios imobiliários a um corretor credenciado no sistema Cofesse Cresce. Trust, all I need is trust. Trust is all I need. All I need is trust. Trust is all I need. Às vezes, tudo que você precisa é confiança. Aliança é sempre isso. É sobre ser alguém que tá junto sempre. E depois de 40 torres entregues, é para isso que a gente acorda cedo. Para fazer a maior construtora da Paraíba ficar do tamanho da sua expectativa. Aliança, história de confiança. Obstáculos a gente enfrenta todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. O importante é exercer a cidadania. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. E seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Estava com saudade? Mas já estamos de volta. O que você procura no imóvel? Conforto? Amplitude? Localização? Ou qualidade no acabamento? No nosso giro de ofertas você vai ver que não precisa escolher entre uma coisa e outra. É possível sim ter tudo isso num preço que caiba dentro do seu bolso.
Acompanhe agora o lançamento, né, da construtora Aliança e também da construtora Guedes Pereira. Veja. Ter verão o ano inteiro é muito bom, ainda mais em um empreendimento pé na areia, que tem ali um mar na sua frente. Para você vivenciar isso, é melhor ainda, né, Camila? E com entrega prevista já para o ano que vem. Conta pra gente. Pois é, Bia, tem como viver uma vida melhor do que sentir o verão o ano inteiro, é exatamente a atmosfera do Blue, pé na areia, em Formosa, Cabedelo. As obras, como você falou, já estão bem avançadas e a previsão de entrega é para março de 2023. O Blue é um projeto encantador da Aliança. São 3 torres, apartamentos a partir de 64 metros quadrados. E atenção, você que está em casa, as últimas unidades ainda estão disponíveis. Você pode entrar em contato conosco, visitando a gente lá no showroom na Edson Ramalho ou através do corretor de sua preferência. Aqui no Reserve Garden já foram entregues 3 blocos que estão prontos para morar, mas as obras estão em ritmo acelerado, né, Germana? Verdade. O Reserve Garden é aquele empreendimento perfeito e tem apartamentos prontos em construção para você que quer realizar seu sonho de sair do aluguel e vir morar no melhor e mais completo aqui do bairro dos Bancários. Então não perde essa oportunidade de vir morar aqui nesse empreendimento belíssimo, com vários blocos prontos e em construção, esperando por você. Liga agora, pois os corretores de imóveis estão todos de plantão. Agora a gente continua a falar sobre as tendências e inovações da administração de condomínio. Você pode continuar mandando suas perguntas, seus beijos, seus abraços, através do número do WhatsApp 998542857, DDD 83. Um abraço a Diego Gama, que está nos assistindo pelo portal T5, através, né, do nosso portal t5.com.br em Brasília. Me diga uma coisa, doutora. Regimento interno e convenção. Quando há conflito de normas, qual é a que prevalece, doutora Elaine? Boa pergunta. Se existir conflito entre essas duas normas, é interessante que haja uma atualização desses documentos, porque, em regra, um deve tratar de patrimônio, o outro deve tratar da utilização desse patrimônio. Então, é importante que eles se complementem. Se há uma divergência, é importante que haja uma atualização dessas duas normas, e aí, sendo bem legalista, a convenção prevalece. Doutor Vladimir, a pergunta que não quer calar aqui. Quais os valores que o condomínio deve cobrar quando multa, juros de mora e atualização monetária, quando o condômino ele atrasar o pagamento da taxa condominial? Porque a maioria das pessoas que estão perguntando isso, elas ficam assim, sem entender, porque às vezes atrasa 2, 3 meses e quando vê a conta é uma coisa absurda. O que a lei manda, o que é a regra? Existe lei, não existe? Ou é o condomínio que dita essas multas, juros de mora e atualização monetária? No Código Civil, Romulo, ele traz que, sendo silente a convenção, juros de 2%, multa de 2% e juros de 1%. Mas, geralmente, as convenções elas fazem todo esse regramento e podem colocar os juros de até 10%. Multa tem que ser de 2%. E a correção monetária, ele também geralmente pode trazer, porque a correção monetária é para evitar a defasagem do valor. A multa é para punição e os juros de mora também é uma questão corretiva daquilo ali. Perfeito. Agora, se houver questionamento, qual é o caminho do condomínio? Por exemplo, é uma relação de consumo? Muita gente perguntando. Não é relação de consumo. Ela pode ir para PROCON, essas coisas, não? Não, se for para PROCON, vai ser falta de competência do PROCON de analisar. Então, ele pode ir para a Justiça para brigar. Mas a jurisprudência é pacífica de que juros de mora de até 10%, desde que aprovado em Assembleia, com os quóruns ou presente na convenção, não tem problema. Só que a multa é 2%. Multa é 2%. E a atualização monetária, ele pode usar qual índice? Aí precisa estar bem claro e geralmente nós sugerimos que seja o INPC. Ou IPCA. Entendi. Mas também pode ser colocada essa disposição de qual índice na convenção? Deve ser. Nesse caso, deve ser para você poder cobrar. Se não tem, aí precisa levar para uma Assembleia para poder
dizer qual índice vai aplicar. Entendi. Uma das dúvidas aqui que mais está sendo recorrente aqui nas perguntas dos telespectadores é como fica a locação de imóveis feito por aplicativo tipo Airbnb nos edifícios residenciais, que houve uma polêmica. Como é que está hoje, doutora, essa polêmica? Pode, não pode? O condomínio pode proibir? Por conta, antigamente se alegava muita pandemia, porque a restrição, né, o Airbnb aluga, utiliza aquele imóvel como fosse um hotel. Então, às vezes era semanal, quinzenal, mensal. Como é a regra hoje? Voltamos para os assuntos bem polêmicos, né, doutor Vladimir? Mas, em regra, se a convenção não tiver disposição contrária, é permitido o Airbnb e outros meios de aplicativos que façam uso dessa alocação temporária. E aí a questão é, como bem você colocou, é de que forma esse condomínio que está utilizando o Airbnb vincula a imagem do imóvel, né? Se é como hotel, às vezes faz a utilização dos porteiros, dos funcionários do prédio, aí há uma série de problemáticas. Aí eu concordo com o doutor Vladimir, nossa opinião aí bem convergente. No sentido de que, na verdade, a necessidade é de regulamentação dessa situação, porque a sociedade está caminhando para essa verdade da existência do uso compartilhado dos imóveis, e aí há necessidade de uma regulamentação. Se a convenção não tiver nenhuma disposição contrária, é permitido. E se quiserem regulamentar, levar o assunto para uma convenção, para uma Assembleia, e aí colocar na convenção. Lembrando que os imóveis de natureza residencial podem ter uma restrição maior, enquanto os imóveis mistos, por exemplo, flats, né, condo-hotéis, esses aí, essa restrição vai ser, mesmo que usado para fim residencial, a restrição aí vai ser menos possível. Eu estou aqui com a Yolanda e ela pergunta, ela está nos assistindo, e ela diz o seguinte, que os seus vizinhos estão utilizando a varanda para estender roupa, principalmente roupas íntimas. É possível o síndico, o condomínio proibir isso? Como é que funciona? Porque ela diz que no prédio dela não tem um regimento interno, ela tem só a convenção e não achou essa proibição na convenção. O que é que pode, o que é que não pode no uso de roupa em varanda? É complicado, né, Elaine? Porque assim, precisa da convenção, ou nesse caso precisa do regimento. Geralmente os regimentos eles trazem que não pode, ou na própria convenção, se ela for um pouco mais bem elaborada, ele vai dizer que não pode colocar nada que fique visível para fora, né? Então e aí pode entraria as roupas, né? As roupas e tudo mais. Então é levar para uma assembleia para discutir. Se não tem regimento, não significa dizer que não tem regra, que pode ser feito tudo. O Cláudio Monteiro, ele é síndico profissional e fez uma pergunta direcionada à senhora, doutora Elaine. Ele pergunta se a senhora é a favor da regulamentação da profissão de síndico profissional. Eita, me colocou numa saia justa. A gente aqui está para atender o telespectador. Eu sempre que eu falo, eu venho trazendo uma reflexão que se preparem, se regulamentem, porque invariavelmente vai acabar havendo a regulamentação, e eu creio que pelo CRA, porque na minha análise é a instituição que mais tem proximidade com o tema. Entendi. E a sua opinião? Existem duas vertentes, né? Uma da necessidade de regulamentação, e aí um piso salarial, regras... E aí, éticas profissionais. Até porque a responsabilidade do síndico são inúmeras, e aí essa regulamentação iria trazer quais são essas responsabilidades e as consequências, e o piso salarial, que eu acho que é um dos temas assim mais palpitantes, e outros entendem que não, porque lá o Código Civil vai deixar bem abrangente, qualquer condômino ou não faz um direcionamento de qual graduação essa pessoa tem que ter. E aí algumas pessoas lutam para que não haja regulamentação e outro público que haja. Eu entendo que vai haver uma necessidade de regulamentação pela quantidade de profissionais que estão se inserindo no mercado e a responsabilidade desses profissionais. Cada dia nós vemos mais normas trazendo responsabilidade para o síndico.
Quero mandar um abraço aqui a Catarina, ao Fábio Filho, a Maria e ao Fábio Pai, que estão nos assistindo no Pedro Gondim, a Helena e a Júlia, que estão nos assistindo no Jardim Aeroclube, também a Rosiane e a Dona Francisca, que estão nos assistindo no Centro de João Pessoa. Obrigado pela audiência, obrigado pelos beijos e abraços, estou recebendo todos. Uma das coisas aqui que estão perguntando, doutor Vladimir, é o seguinte: é possível fazer sublocação do apartamento sem o síndico, sem o condomínio saber que aquele imóvel foi sublocado? A gente entra muito na regra do Airbnb, é um caso meio que parecido. Então a convenção é que vai ditar isso. Geralmente as convenções elas proíbem essa questão de sublocação sem o regramento. Mas o assunto sublocação e locação, ele tem um regramento próprio, que é a Lei 8245 de 91, né? Então, via de regra, o condomínio ele não pode proibir. O que ele pode proibir é o desvirtuamento da sublocação, que foi basicamente o que surgiu é a tese que surgiu com a questão do locação por aplicativo, locação por diária. Mas, via de regra, não é proibido. Uma das perguntas aqui muito interessante, e a gente já está quase chegando ao final do programa, doutora Elaine, é o seguinte: o condômino ele pode alugar sua vaga de garagem a pessoas estranhas ao condomínio? Problemática e aí vamos para a mesma situação. É impeditivo, ele deve fazer isso dentro dos próprios condôminos para garantir a segurança e evitar que outras pessoas tenham acesso ao condomínio, e aí não é permitido. O Ricardo de Cabo Branco, Ricardo Vivas, ele faz uma pergunta mais ou menos dentro do tema, mas como ele fez: na venda de um imóvel, a metragem anunciada deve ou não incluir a área de garagem? Ele quer saber se a área de garagem era para botar... Depende muito anúncio. De como está na convenção. Geralmente aqui em João Pessoa, as garagens são áreas comuns de uso privativo. Então, você tem a menção dela na área, mas ela não faz o cômputo na área privativa. Ela é uso privativo. Quando há a menção dela e há uma matrícula para ela, aí sim, você tem que colocar. Aqui em João Pessoa, geralmente é muito comum nas construções, o uso comum é área comum de uso privado. Doutora Elaine, muito obrigado. Deram uma aula de direito condominial. Suas considerações finais. Eu mais uma vez agradeço ao convite, foi muito bom estar aqui. Eu sempre gosto de estar aqui nesse programa para a gente levar mais conhecimento sobre a área condominial. E hoje um privilégio dividir aqui esse programa com o doutor Vladimir, que eu tenho total admiração, apesar dele me perturbar bastante, mas é um bom profissional, excelente profissional, um bom amigo. E eu quero convidá-los, doutor Vladimir, nós estávamos conversando aqui, para o evento que vai acontecer no dia 30, que é feito das Síndicas da Paraíba, que foi um grupo de mulheres, na sua grande maioria síndicas profissionais, que estão realizando, é o segundo evento que está sendo promovido por elas, e será no dia 30, lá no Sebrae. Convidamos todos vocês que estão acompanhando. Lá para poder ter esse bate-papo, vai ter muita informação sobre o mundo condominial. E, Rômulo, a gente precisa muito no mundo condominial dessa perspectiva de profissionalização, e esse grupo tem feito um trabalho fantástico. Obrigado, doutor Vladimir. Suas considerações finais. Eu agradeço, endosso aqui a palavra da doutora Elaine. É muito bom estar ladeado por uma mulher brilhante, guerreira. Temos vários excelentes profissionais aqui na Paraíba. Bom dia e até mais. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. O Tambaú Imóveis e Negócios chegou ao final. Infelizmente, mas chegou. Mas dá para rever a edição de hoje e as edições anteriores no portal t5.com.br. Você não pode perder o programa do próximo sábado, porque vamos falar de um assunto importantíssimo: como o marketing influencia as operações imobiliárias. Tá certo? Tema muito atual. Obrigado e grato pela sua audiência. Um ótimo final de semana e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado.